Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre o tópico processos eleitorais. O que noticiar hoje? Essa é uma questão que jornalistas colocam-se constantemente. E durante o processo eleitoral, a preocupação à volta do que noticiar é ainda maior. Nesta videoaula, vamos partilhar algumas dicas que irão ajudar-lhe a identificar notícias relevantes durante o processo eleitoral. Durante o período eleitoral, todos os cidadãos esperam que os mídias os mantenham informados sobre os fatos que ocorrem durante todas as fases do processo eleitoral. A expectativa é que as notícias não se foquem somente em partidos políticos e candidatos, mas que sejam disseminadas informações que incidam sobre os eleitores e a transparência eleitoral. Por exemplo, durante o recenseamento eleitoral, foram identificadas várias lacunas sobre o processo. O papel dos mídias é trazer à discussão essas irregularidades, mostrar o impacto direto para o cidadão, exercer pressão às entidades responsáveis para melhorar os serviços prestados aos cidadãos e, igualmente, mostrar a necessidade de garantir transparência durante o recenseamento eleitoral. Saber identificar notícias mais relevantes e impactantes durante o processo eleitoral é fundamental para garantir que o cidadão conheça todo o processo eleitoral e seja capaz de tomar decisões de forma consciente. Mas como identificar notícias relevantes durante o processo eleitoral? Na definição da pauta do dia, o jornalista precisa ter em conta o seguinte: foque no cidadão. O foco nos interesses do cidadão é o mais importante durante o processo eleitoral. Tente criar um equilíbrio entre as reportagens sobre os partidos políticos e os candidatos e as preocupações pontuais dos cidadãos. Uma boa dica é levar as questões dos eleitores aos candidatos, através de entrevistas, debates políticos, programas interativos e outras formas de contato. Conheça as leis eleitorais. Conhecer a lei vai lhe permitir avaliar e identificar o nível de cumprimento da lei, denunciar irregularidades e garantir que o cidadão esteja informado sobre todas as ilegalidades que ocorrem durante o processo eleitoral. Crie um plano de cobertura eleitoral. Acompanhe todo o processo, desde o recenseamento eleitoral até a tomada de posse dos candidatos eleitos. Pesquise sobre os candidatos e o seu manifesto eleitoral. Essa estratégia vai ajudar-lhe a identificar pautas relevantes em função do contexto e informações recolhidas. Conhecer as linhas orçamentais e o valor alocado a cada partido político e candidato permite-lhe fazer um acompanhamento minucioso do processo de prestação de contas e identificar incongruências na aplicação dos fundos. Acompanhe o processo do recenseamento eleitoral. Saiba como as listas são construídas e estabeleça uma comparação entre os dados da população residente e a lista dos eleitores inscritos. Verifique se houve alguma restrição aliada à raça, gênero, religião ou orientação partidária. Nesta fase, é possível identificar várias pautas relevantes. Verifique dados partilhados. Durante a campanha eleitoral, os candidatos fazem menção a vários dados como forma de persuadir os eleitores a depositar o voto em si e em seu partido. Verifique sempre dados estatísticos. Não publique nenhum conteúdo sem verificação. Verifique as promessas feitas pelos candidatos em outros ciclos políticos e avalie o nível de cumprimento. Antes de noticiar resultados de pesquisa de opinião, é importante saber quem produziu e com que objetivo, para minimizar o risco de reportar fatos tendenciosos e sem valor noticioso. Questione aos eleitores sobre o processo e a sua opinião sobre a transparência. Nas assembleias de voto, verifique se estão criadas todas as condições para o arranque das eleições. Por exemplo, questione a existência de cadernetas suficientes para os potenciais eleitores, a existência de observadores nacionais e internacionais. Questione também sobre a monitoria no processo de contagem de votos.
Estas são algumas dicas que irão ajudar-lhe a identificar notícias relevantes durante o processo eleitoral. E assim foi mais uma videoaula. Fique bem, até a próxima!